Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos começando mais uma escola bíblica dominical. A nossa querida EBD, muito conhecida nossa. Estamos usando a revista da nossa editora Betel e o nosso assunto desse trimestre é Movimento Pentecostal. Nós estamos estudando a nossa história, como chegamos até a nossa igreja, o presente momento, o avivamento dentro da igreja que chegou até ao Brasil. Então, o movimento pentecostal, a chama pentecostal que trouxe o evangelho até os nossos dias. Por que estamos estudando o movimento pentecostal? Porque a chama do Espírito continua a incendiar o mundo. A chama do Espírito continua a incendiar o mundo. O evangelho está sendo pregado a toda criatura porque a chama pentecostal está nos levando ao campo missionário a levar a mensagem a todas as criaturas como Jesus ensinou. Então, a nossa lição hoje é a lição de número 5, que tem por título O Pietismo. O que é o pietismo? Nós vamos conversar sobre o pietismo nesse dia de hoje. Na aula passada, nós estudamos sobre o puritanismo, como a igreja buscou o puritanismo. Começou a procurar uma igreja selecionada, bem pura. Agora nós vamos ver uma igreja que buscou o pietismo, a servir a Deus com muita devoção. Então, reavivando o coração através de uma devoção pessoal, a dedicação de cada um perante o Senhor, uma devoção pessoal. Então, o que você sabe sobre o pietismo? Fica uma boa interrogação, porque faz parte da história da igreja, dos movimentos pentecostais que aconteceram, e pouca gente conhece o que é o pietismo, que aconteceu dentro do cristianismo. Além da reforma protestante, que houve no luteranismo, quando Lutero fez a reforma protestante, depois veio o puritanismo buscando mais ainda chegar perto de Deus, e depois chega o pietismo buscando mais ainda ser piedoso, ser bem devoto na presença do Senhor. O pietismo vai chamar-nos atenção para isso. E esse pietismo gerou um avivamento que gerou as missões que chegaram até nós aqui. E assim estamos estudando a palavra do Senhor. Então, as palavras piedade, já de início da lição, vamos conversar sobre isso. As palavras piedade, piedoso ou piedosa, piedosamente, são encontradas mais de 40 vezes no Novo Testamento. Então, a palavra piedade está na Bíblia, no Novo Testamento. A palavra piedade vem do latim e tem o sentido de amor e respeito às coisas religiosas, devoção a Deus. Tem dois sentidos de piedade. Quando nós temos piedade da pessoa necessitada e temos compaixão da pessoa necessitada, mas tem a piedade no sentido de ser piedoso diante de Deus, mantendo a chama viva da devoção a Deus. E é sobre este assunto que nós estamos estudando nesse dia. Então, o pietismo é um movimento oriundo do luteranismo, que valoriza as experiências individuais do crente. Então, o luteranismo, Lutero fez a reforma protestante, uma bênção dentro da palavra de Deus, e depois surge o pietismo buscando uma renovação, levando a cada cristão a uma experiência mais individual, mais próxima do Senhor. Assim, o que é pietismo? Conversando um pouquinho mais. A palavra pietismo vem de pietas, piedade, devoção, religiosidade, uma pessoa dedicada ao reino de Deus. Tratou-se de um movimento de renovação que pretendia completar a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero com uma nova forma de vida. Então, é a mesma reforma protestante, mas buscando ser mais piedoso diante do Senhor, mais dedicado, mais devotado. Ressaltava a experiência religiosa, especialmente o arrependimento, a experiência própria da indignidade diante de Deus e da necessidade da graça, a santificação, a experiência, crescimento pessoal na santidade. Então o pietismo levou as pessoas a pensar no valor do arrependimento, porque Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, as pessoas precisavam ter uma experiência mais profunda com Deus e
depois disso buscar a santificação, aproximar mais de Deus. Nós vamos ver que o pietismo levou a igreja a ser mais devota ao Senhor. Mais uma vez, o nosso texto de ouro fica bem claro lá em 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. E muitas vezes nós temos cuidado de tantas coisas e agora Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de você mesmo, veja como está a sua vida diante do Senhor e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então, há uma sequência aqui. Paulo chama Timóteo para olhar para ele mesmo, observar a doutrina, para que te salvará tanto a ti mesmo e depois os que te ouvem. Há uma sequência muito interessante aqui. Primeiro, quem prega, quem ensina, tenha um cuidado de ti mesmo e depois passa para os ouvintes. Então, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Interessante, né? Eu vou observar como está a minha vida e ver a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico para eu comportar de acordo com a vontade do Senhor. Assim, quando você encontra a palavra piedade ou piedoso na leitura do Novo Testamento, pense primeiro no sentido de devoção a Deus e à santidade. Quando nós encontramos essa palavra piedade ou piedoso, não é só nós termos piedade da pessoa necessitada, mas é viver uma vida piedosa, bem devota, dedicada ao Senhor. E isso fala de devoção e fala de santidade diante do Senhor. É isso que essa lição está enfocando nesse dia. E a nossa verdade aplicada? Devemos nos manter dependentes da ação do Espírito Santo. Um cristão devoto, ele depende continuamente do Espírito Santo, para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Então, a ação do Espírito Santo avivando pessoas piedosas até a volta de Jesus. É muito claro a nossa verdade aplicada, ela é muito clara. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa, porque vai gerar vida santa, devotada e vai gerar campo missionário, visão missionária para levar o reino de Deus até os confins da terra. Então, o nosso texto de referência fala da oração de Abacuque. E antes de ler a oração de Abacuque, gostamos de lembrar que a oração do profeta de Abacuque foi em forma de canto. O profeta Abacuque era um profeta que falava muito com Deus e Deus revelava para ele, conversava com ele. Antes de ler a profecia de Abacuque, vamos saber que é em forma de canto. Tanto é que no meio da oração aparece uma palavra selar aqui dentro, porque significa pausa. Para o regente do coral, para o regente de música, significa o momento que ele faz a pausa. Então, dentro da oração em forma de cântico. Vamos ver a oração dele. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. E a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, os raios de fogo sob os seus pés. Então, Abacuque, falando com Deus, ele manifesta e esclarece a manifestação da glória de Deus. E quando ele pede um avivamento para a obra, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque muitas vezes a obra começa avivada e com o passar do tempo ela entra numa rotina, e então o profeta vai clamar: Senhor, eu quero um avivamento, é no meio dos anos, na minha atividade do dia a dia. Isso serve para cada cristão individualmente, serve para cada ministério, para cada igreja, que com o passar do tempo pode entrar numa rotina. O que aconteceu com o luteranismo? Uma igreja que foi reformada e de repente precisou surgir o movimento pietista para avivar uma obra que já era reformada, mas precisava de um avivamento. Isto é importante. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Assim, o profeta Abacuque falava muito com Deus, conversava muito direto com Deus, ao invés de estar falando com as pessoas. E Deus foi revelando para Abacuque. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Hoje é um dia de Deus avivar a sua obra. Já estamos caminhando anos na presença do Senhor e temos algo para aprender. Assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Durante a minha caminhada eu quero ser avivado. Foi isso que o pietismo implantou naquela região da Europa, Estados Unidos, e que chegou até nós aqui no Brasil. Então, a introdução. O pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo. Olha aí, somos pentecostais, mas tivemos influência do pietismo. Nos Estados Unidos, na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. E quando nós falamos da Suécia, nós lembramos dos 2 missionários que vieram da Suécia, participaram do avivamento nos Estados Unidos e trouxeram as Assembleias de Deus para o Brasil. Nós vamos comentar sobre isso aí. Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. O que ele está querendo dizer? Não só o avivamento, mas as experiências, a maneira como a Assembleia de Deus se comporta, tem influência do pietismo, uma dedicação, uma devoção a Deus. Então, o pietismo. O Zinzendorf foi uma pessoa que destacou muito no pietismo. Ele se destacou, ele era um conde, ele tinha uma administração bem ampla e é uma pessoa que dedicou muito. O Zinzendorf, ele dizia: eu tenho uma paixão, Jesus e somente Jesus. Que interessante, né? Jesus e somente Jesus. Apoio e influência aos irmãos moráveis. Então, além dele buscar o pietismo, ele influenciou os moráveis a buscar o pietismo também. E nós vamos ver daqui a pouquinho no mapa como que a Morávia foi avivada pelo pietismo implantado por Zinzendorf. O zelo e devoção apaixonados por Cristo. Eram pessoas apaixonadas por Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eles eram apaixonados pela palavra de Deus a ponto de viver um pietismo em conformidade com as Escrituras. Não havia exagero, mas seguiam as doutrinas contidas na palavra do Senhor. E a fraternidade? Eles tinham zelo por missões estrangeiras. Aproveitavam este avivamento para viver uma vida santa diante do Senhor e, ao mesmo tempo, apaixonado por almas, em ganhar almas para o reino de Deus. E assim que chegou até nós o Evangelho. Então, no tópico 1, o surgimento do pietismo. Onde nasceu o pietismo? A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram a sociedade. Por que surgiram novos movimentos? Porque a igreja foi reformada e depois já estava entrando no comodismo. Então precisava de ter avivamento. E o pietismo foi um desses avivamentos. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. A igreja já estava entrando no formalismo, no autoritarismo, então surgiu o movimento pietismo dentro da própria igreja reformada, para voltar às doutrinas bíblicas, para voltar a uma devoção sincera e para voltar principalmente ao trabalho de missões estrangeiras. Assim, principais expoentes do pietismo. O Zinzendorf foi uma pessoa muito usada por Deus para expandir, tanto na Saxônia, em diversas partes lá da Europa. E o Spener? O Spener foi o teólogo, o pensador que escreveu obras, e essas obras transformaram muitos corações, levou a igreja a um avivamento. Então, enquanto ele trabalhava expandindo o pietismo, Spener era o escritor, o teólogo, o pensador que levava as mensagens bem claras para a igreja, onde na época do pietismo. Então, o pietismo, movimento religioso nascido na igreja luterana, foi dentro da própria igreja evangélica, alemã no século XVII, como reação ao dogmatismo da igreja oficial. A igreja já estava seguindo muitos dogmas que não eram contidos nas escrituras. Surgiu o pietismo para renovar a busca da palavra do Senhor e de uma vida mais piedosa diante de Deus. Assim, 1.1, as ideias da reforma pietista. Então, o que o pietismo pensava? O que eles ensinavam e viviam?
Interessante, o enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre luteranos e calvinistas fez com que surgisse um novo movimento de renovação. Então, eles estavam voltando a debater teologicamente o formalismo da igreja, e o pietismo teve que voltar a mostrar às pessoas que deveriam ser piedosas diante do Senhor e uma paixão pelas almas, pela expansão do evangelho. Este movimento logo ficou conhecido como pietismo. O pietismo originou-se no luteranismo. Então, dentro da própria igreja evangélica, houve uma reforma que estimava as experiências individuais. Então, a igreja estava crescendo e muitas pessoas estavam na igreja, mas não tinham uma experiência de conversão verdadeira, de devoção a Deus e de amor à obra do Senhor. O pietismo veio dentro do luteranismo. Assim, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Nós falamos aqui na aula anterior que crente avivado, igreja avivada. Ou seja, a preocupação, a dedicação para o avivamento é individual e cada um de nós temos esta responsabilidade e temos o Espírito Santo à nossa disposição, temos a palavra de Deus para nós nos orientarmos, para termos um avivamento equilibrado. Deus assim vai nos abençoando. Os ideais da reforma propostos pelo movimento pietista possibilitaram um renovado entendimento e prática do cristianismo. Estavam dentro do cristianismo? Estavam, mas que precisava de uma renovação, de voltar uma vida piedosa diante do Senhor, precisava. E o pietismo surgiu para isso, e muitos foram avivados. Essa nova prática reforçava o sacerdócio universal de cada crente, já enfatizado na reforma protestante de Martinho Lutero. Então, quem é o sacerdócio? O sacerdote é cada um de nós. Cada um de nós somos sacerdote diante do Senhor. Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: vós sois sacerdócio real. Cada um de nós somos. E a igreja estava entrando numa hierarquia, num formalismo, e essa palavra sacerdócio estava pensando só que eram as pessoas que estavam liderando. Mas este é um ministério de cada um de nós. E o que é um sacerdócio? É aquela pessoa que exerce o trabalho de intercessão diante do Senhor. Então, tinha que voltar ao pietismo, à oração intercessória e amar as almas perdidas. Foi dentro do próprio movimento. Então, pietismo, um coração em chamas. A igreja precisava ser avivada. Um coração em chama para levar o evangelho até os confins da terra. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. Olha aí que interessante. Não era só para ser cristão lá na igreja. Não era só para ser cristão lá em casa. É no trabalho, é nas missões, tudo. Era toda a vida voltada para o Senhor. 100% para Deus. O pietismo defendia a renovação da piedade, com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Aí quando a gente pensa em pietismo, pensa, olha, mas eles não estudavam a Bíblia? Pelo contrário, eles oravam e estudavam a Bíblia. Era um avivamento bíblico dentro da palavra do Senhor. Então eles buscavam um avivamento consistente dentro da palavra do Senhor. Precisava de acontecer isso na igreja e aconteceu no tempo oportuno, tanto é que nós somos frutos deste avivamento. Assim, pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Não é se a igreja está tendo a sua devoção diante de Deus. É se cada um de nós está sendo devoto na presença do Senhor. O pietismo voltou, então, para ver como estava a situação individual. 1.2. O resgate da reforma. Estavam felizes com a reforma? Estavam, mas precisava ser renovado? Precisava. Surgiu o pietismo, voltar uma vida dedicada ao Senhor, resgatar esta reforma verdadeira. O movimento pietista buscava promover a espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Então, uma espiritualidade mais profunda diante do Senhor, com base nas Escrituras. Eles liam e estudavam muito as Escrituras. O pietismo procurava superar as divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja.
promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Então, eles não deveriam manter aquela hierarquia, aquele distanciamento entre os cristãos, quem era líder, quem não era líder. Ele queria buscar um avivamento pessoal e assim tirava toda a diferença ou divisão que havia dentro da igreja. O pietismo trouxe isso para a igreja. Então, educação teológica e pietismo. Aí quando a gente fala em pietismo, ter uma vida piedosa de oração, a gente pensa, será que não tinha educação teológica? Lógico que tinha estudo bíblico e uma educação teológica, um avivamento bíblico dentro da palavra do Senhor. Assim, o pietismo visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos. Olha aí, não é só ter uma vida espiritual, mas uma vida ética dentro da sociedade. Queria que toda a sociedade fosse cristã, independente das suas origens sociais ou de seus status. Olha aí outra coisa que nos chama a atenção, independente do status social. Se era rico ou se era pobre, eles queriam que as pessoas fossem devotadas a Deus, independente da sua situação social. E foi muito bom que isso aconteceu na história da igreja. Assim, olha o pietismo no século VII. Houve uma renovação da verdadeira religião pessoal com base nos princípios de Lutero. Opa, Lutero nos ensinou, e aí? Nós estamos abandonando os ensinamentos de Lutero, estamos esfriando na nossa dedicação, então precisou de uma renovação. E o movimento pietista surgiu para isso. Precisava de um avivamento dentro do luteranismo intelectual, veja bem, dentro do luteranismo intelectual. Então a religião estava indo muito para o intelecto, estava faltando uma vida piedosa diante do Senhor. Dentro do luteranismo intelectual, religião simples, do coração e uma simples comunhão uns com os outros. Então, o que o pietismo mostrou? A religião é simples, é algo do coração, é amor, independente de status social. O pietismo passou esta mensagem para nós e chegou até nós. O pietismo acentuava um retorno subjetivo, pessoal e individual ao estudo bíblico e à oração. Sempre nós vamos ver no pietismo o estudo bíblico e oração. Não era uma coisa fanática sem conhecimento bíblico, não era exagero nenhum, era um avivamento dentro da palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus. A verdade bíblica se manifestaria diariamente numa vida de piedade, a leigos e a ministros indistintamente. Olha que interessante, ele não pega só o corpo das pessoas, as diretorias que dirigiam a igreja naquela época, os ministros, ele não pega só isso. Ele diz, tanto os leigos como os ministros deveriam ter uma vida piedosa. Chamou todo mundo a viver uma vida de piedade. Piedade naquele sentido que nós falamos no início, uma vida devotada a Deus. Mas não quer dizer que uma vida devotada a Deus, eu não tenha piedade dos outros. Eu mantenho a piedade, uma vida piedosa diante do Senhor e tenho piedade daquele miserável que precisa do meu apoio. E também, principalmente, piedade das almas que não aceitavam ainda Jesus como seu Salvador. Então o trabalho missionário expandiu de uma maneira maravilhosa e chegou até nós. Assim, pietismo com base na palavra de Deus. Era um pietismo sadio, era uma busca por Deus sadia, tendo a palavra de Deus como base. 1.3. Quem é o pai do pietismo? Já apresentamos quem dedicou mais ao pietismo e quem era o teólogo do pietismo. Quem foi o pai do pietismo? Philipp Jacob Spener, teólogo luterano alemão, mostrou a indiferença na igreja, a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra. Então, nós vamos ver que o Spener escreveu uma obra muito grande, mostrando que a igreja estava distanciando da palavra de Deus. E isso aí, na sua obra, ele convenceu a muitas pessoas a buscar a Deus de uma maneira mais profunda. Nessa obra, Spener propunha um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Bom, já tinha havido a reforma luterana, agora ele estava propondo uma reforma dentro da reforma, buscar mais a Deus com piedade e com mais convicção. Então o Spener, esse teólogo, com a sua obra, convenceu muita gente. Então,
a educação pietista, que nós estamos falando. O Spener escreveu uma obra que transformou corações, que falou com todo mundo que a igreja estava muito formal, precisava voltar à vida de piedade. Assim, o pietismo, um movimento que mudou a história da igreja. Mas por que mudou a história da igreja? A Bíblia também foi aberta, a Bíblia também foi contemplada. Então saiu dos dogmas, dos pensamentos humanos, das ideias de lideranças e voltaram a consultar mais a Bíblia. O pietismo, além da oração, valorizava muito o ensino teológico, o ensino da palavra do Senhor. Isso faz parte da história da igreja. Assim, o movimento pietista defendia um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Estamos de acordo com a reforma luterana, mas que temos que ser mais piedosos, mais crente temos. Isso aí surgiu, essa ideia de uma segunda reforma dentro da reforma. Predominava na teologia do pietismo. O que predominava? A priorização das escrituras em lugar dos credos. Em vez de ficar consultando só folhetos, só leituras, vamos para as escrituras? Vamos ficar direto nas escrituras? Então voltou para as escrituras. Segundo, a procura da santificação. Podemos ter uma vida de santidade muito melhor do que já vivemos. A defesa da doutrina que tem a Bíblia como a única referência de fé. Então, eu creio na Bíblia e na Bíblia. Ela é a palavra de Deus suficiente, imutável. Eu posso crer na palavra do Senhor. Eu não preciso de acrescentar mais dogma nenhum. Também o conhecimento religioso, o desenvolvimento espiritual. Além de eu conhecer a Bíblia, eu vou dedicar a Deus de uma maneira mais sincera, mais profunda, tendo uma vida piedosa nesse sentido que estamos estudando aqui hoje. Então, olha aí, Paulo escrevendo para Timóteo. Mas é grande a piedade com contentamento. Ele está falando da piedade nesse sentido, de ser um pietista, de seguir o pietismo, mas com contentamento. Tenha a alegria de servir ao Senhor com contentamento. O pietismo ensinava isso aí. Além de dedicar, mas não fazer aquilo por obrigação, fazer por contentamento. Está em conformidade com as Escrituras. Então, tópico 2. Dando sequência, até agora nós estamos tendo uma visão inicial do pietismo. Agora vamos ver a convocação para uma segunda reforma. Dentro da igreja reformada, que estava entrando no formalismo, precisava de uma segunda reforma. E como que desenvolveu esse tópico? Em 1675, Spener publicou um livro intitulado Pia Desideria, que significa desejos piedosos. Em latim, desejos piedosos. Ele publicou uma obra muito grande e essa obra resultou em muito efeito dentro da igreja, cujo título deu origem ao termo pietista, aquele que seguia o pietismo. Foi pela obra do Spener. Ele foi o teólogo, pensador que estava vendo isso aí. A obra era composta por 3 partes, nas quais expõe o pensamento do movimento que desejava reparar a vida da igreja. Qual que ele ia fazer? Reparar, reformar a reforma, para chegar a uma vida que agradasse ao Senhor de acordo com as Escrituras. O Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana daquela época e convocou para uma segunda reforma. Vamos ser mais cristãos, vamos levar mais a sério as Escrituras, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra do Senhor e não vamos esquecer do trabalho missionário que Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Assim, então, ele escreveu esta obra, a Pia Desideria, que é desejos piedosos, isto em latim, mas ele escreveu isso aí, desejos piedosos, foi expandido e todos levaram a sério essa obra de Spener. Assim, o pietismo combinava o luteranismo do tempo da reforma. Ele estava a favor da reforma do Lutero, mas ele sabia que precisava haver uma reforma dentro da reforma. O Spener foi convencido da necessidade de uma reforma moral e religiosa no luteranismo germânico, na Alemanha. Ele falou, precisa haver uma reforma dentro da igreja reformada. E isso aconteceu na história da igreja. 2.1. A decadência espiritual da igreja luterana. Então a igreja estava entrando no formalismo, estava esfriando quando Spener começou a escrever esta obra.
Apoiando-se na ideia de que a igreja luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade e da incumbência da igreja, surgiu o movimento pietismo. O movimento pietismo surgiu para reformar uma igreja que precisava de um avivamento. E teve sucesso, que nós sabemos que chegou até nós, este avivamento. Assim, os pietistas queriam identificar o cristianismo autêntico, voltar à origem da reforma verdadeira, em termos da experiência genuína de transformação interior pelo Espírito de Deus. Então, o que SPN observou? Está faltando as pessoas viverem uma experiência dele com Jesus, a experiência de transformação, de ser convencido pelo Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, de viver uma vida piedosa e cumprir a mensagem do ID de Jesus. Ele voltou com essa atenção aí. Então, esse movimento avivalista foi um avivamento, o pietismo foi um avivamento, difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, e glória a Deus por isso, porque chegou no Brasil, pois para os pietistas a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas, já estavam seguindo dogmas, a igreja tem essa tendência, se entrar no formalismo tem que haver reavivamento, e nós estamos dizendo isso todo dia, se a igreja for avivada, ela não precisa ser reavivada. Quando é que a igreja é reavivada? Porque não estava avivada. A igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. E aí? A igreja já tomou outra ideia. A reforma foi muito bom a reforma, mas precisava de levar a sério e aprimorar mais ainda. Surgiu o pietismo. Assim, o pietismo tirou a Bíblia da gaveta. Estava tudo cheia de teia de aranha. A Bíblia já estava esquecida, já estava voltando para os dogmas, estava entrando no formalismo. O pietismo tirou a Bíblia da gaveta. E vamos para a Bíblia e vamos para a oração. Então, o conde Nicolau Zinzendorf, esse foi muito importante. O Spener, o teólogo, já falamos, e o Zinzendorf foi aquela pessoa que Deus usou para expandir o pietismo. Então, o avivamento do movimento pietismo ultrapassou as fronteiras, alcançou um grupo de exilados na Boêmia, lá na Europa, cuja origem remonta à obra dos pré-reformadores John Hus e martirizado em 1415. Então, estava havendo na Europa a necessidade de um avivamento. Já estavam esquecendo os avivamentos que tinham acontecido anteriormente. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma das suas propriedades na Saxônia. Então, ele tinha propriedades, ele tinha condição de ajudar as pessoas. E ele convidou esse grupo que estava buscando uma vida, o pietismo, para ir para a Saxônia. E ter liberdade de viver esse pietismo que eles tanto buscavam. Então, Zinzendorf teve um papel muito importante e ele convidou o povo para vir para a Saxônia, onde eles teriam liberdade de viver uma vida, viver o pietismo na prática, leitura da palavra, oração e trabalho missionário. Ele tinha essa condição de fazer isso aí. E Zinzendorf ajudou muito mesmo. Ele pegou o povo da Saxônia e deu esse espaço para eles. Trabalhou muito nesse sentido e ele mesmo era um pregador daqui na Europa, trazendo um avivamento para a igreja. O relato sobre a vida do conde Zinzendorf. Era um conde, uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha espaço e tinha influência na liderança daquela época ali na Europa. E ele implantou, ajudou o pietismo de uma maneira excelente. Assim, o conde Zinzendorf era um cristão comprometido. Bonito, comprometido, tinha compromisso com a palavra. Foi uma das personagens mais extraordinárias que apareceram na Igreja de Cristo, desde o período da Reforma. Olha aí, depois de Lutero, vem o Zinzendorf destacando, implantando o pietismo. Pietismo esse que o Spener já tinha escrito uma obra para mostrar para as pessoas que deveriam voltar para as Escrituras. O Zinzendorf foi criado por pais pietistas. E aí, olha o lar que ele foi criado. No pietismo, um povo devoto, os seus pais eram muito devotos, e transformou os morávios num corpo eclesiástico com anciãos e pastores, encorajando-os a pedir
pelo derramamento gracioso do seu Santo Espírito. Olha, os pais do Zinzendorf já buscavam um avivamento, organizavam a igreja numa submissão total ao Espírito Santo e às doutrinas da palavra do Senhor. O Zinzendorf foi criado num lar com esta visão, e sendo conde, ele pôde ajudar muito na expansão do pietismo. Assim, o conde Zinzendorf, aqui está em espanhol, o conde Zinzendorf é um missionário na Morávia. Então, ele expandiu o trabalho ali na Morávia, tá? Então, e aí ele pregando, ele não só tinha posses, mas ele era usado por Deus. Ele vivia o pietismo. Ele foi criado num lar onde o pietismo era anunciado e era pregado. E assim ele fazia a obra do Senhor, tá? Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem, passaram a ser edificados como moravianos. Então, o pietismo chegou na Morávia através do Zinzendorf. Então, eles começaram a ser chamados como moravianos. Eles eram da Morávia, mas eram avivados e viviam o pietismo. Começou a ser chamado de moravianos. Quem estuda um pouquinho da história da igreja vai ouvir falar muito dos moravianos. E quem eram os moravianos? As pessoas que seguiam o pietismo e foram para a Morávia com o apoio do Zinzendorf. Não teve muita dificuldade. Na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia da missão sem considerar o papel do conde Zinzendorf. Como nós vamos pensar numa teologia daquela época sem a influência do Zinzendorf? O teólogo Spener, e ele com toda a dedicação na expansão do reino, tanto é que ele abriu as portas na Morávia para o crescimento do pietismo. Ele é apontado como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã do século XVIII. Se Martim Lutero destacou no início da Reforma, lá pelo meio da Reforma, que precisou de surgir uma segunda Reforma, Zinzendorf trabalhou muito nesse sentido aí. Então, olha como era o avivamento naquela época. Avivamento dos morávios. Era muita oração, eles viviam uma vida, o pietismo mesmo, na realidade, muita oração, buscavam constantemente ao Senhor e lia a palavra de Deus. Aqui pelo mapa dá para ter uma ideia agora melhor. Então, se o pietismo desenvolveu na Boêmia, na Europa, agora Zinzendorf deu apoio para eles para expandir para a Morávia. Zinzendorf deu apoio. Aí, esse pietismo foi chamado de moraviano, porque desenvolveu muito na Morávia. Aqui, nós já começamos a ouvir esse nome, moravianos, bem mais perto da história da igreja. Zinzendorf ajudou muito a expansão do evangelho nessa época, principalmente do pietismo. Assim, 2.3, a missiologia moraviana. Então, será que eles ficavam só orando e lendo a Bíblia e buscando ao Senhor? Não, eles tinham uma visão missionária. Vamos levar o evangelho até os confins da terra, seguindo as ordens de Jesus. 2.3, então, a missiologia moraviana. Os morávios defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja. Olha que interessante, agora o movimento já está lá na Morávia, são os moravianos. Ele diz, não, esse assunto de pregar o Evangelho não é só para a liderança, só para pastor, evangelista. Não, todos nós somos responsáveis a anunciar o Evangelho. E não somente determinada sociedade ou de alguns indivíduos. A missão de pregar o evangelho é de todo cristão. O pietismo levou cada um ao avivamento a ponto de ser um missionário aonde estivesse. Assim, evangelho para todos. Eles tinham essa visão. Esse evangelho está muito bom, aqui na igreja estamos avivados, glória a Deus e aleluia. E aquele país que ainda não ouviu de falar de Jesus nenhuma vez. Eles tinham uma visão do evangelho para todos. Esse avivamento foi muito importante. E não foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou antes de subir? E de pregar o evangelho a toda criatura. E mostrou para os apóstolos as aldeias e cidades que precisavam ser atingidas. O pietismo estava vivendo o ide de Jesus, numa vivência da palavra e de avivamento e amor às almas perdidas. Jesus disse, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem de Jesus que o pietismo estava cumprindo, principalmente na Morávia, onde eles foram chamados de moravianos, avivados. Um pouco mais da história agora.
Esse pensamento levou o conde Zinzendorf ao assumir a liderança espiritual. Veja que ele já tinha uma liderança material, já tinha posses, propriedades, mas ele assumiu a liderança espiritual dos morávios, lógico, na região que ele estava, a transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários. Gente, os morávios tinham um grande centro de envio de missionários. Que visão tinha o conde Zinzendorf no avivamento que Deus estava passando? Transformar em um grande centro de preparação e envio de missionários. O que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. Aí, daqui a pouquinho vai chegar até nós aqui na América. Então, o trabalho dos moravianos, liderado por Zinzendorf, foi expandindo pelo mundo. John Wesley, lembra do John Wesley, um grande avivalista, foi um dos que foram influenciados por esse movimento. Já estamos chegando em John Wesley, mais pertinho aqui da nossa época, a gente lembra do John Wesley, que fundou depois a igreja metodista, né? Os morávios, uma empolgante história de missões, avivamento e fé. Interessante que eles eram avivados e não ficavam com avivamentos para ele. Eles liam a palavra e não queriam ficar com eles. Eles queriam fazer missões. E isso fez a Europa e depois Estados Unidos num avivamento que chegou até nós no Brasil. Assim, o avivamento dos morávios, agora sim, já está na Morávia o avivamento. Começou com uma dinâmica de oração de 24 horas diárias. Então tinha um rodízio de fazer 24 horas de oração. E de pregação e ensino ininterrupto da palavra de Deus. Palavra de Deus e oração ininterruptamente, sempre dedicando ao Senhor. Naquelas reuniões, inúmeras pessoas receberam o chamado missionário para várias partes do mundo, inclusive para o continente americano. Já estamos chegando em nós, na África, na Índia e em outros países. O despertar missionário moraviano sacudiu o mundo, podemos dizer essa frase aí. Então, esse despertar moraviano, esse pietismo implantado ali, veio chegando até nós por causa do avivamento. Assim, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles não esqueciam desse ide de Jesus, sempre atento nas suas vidas. Os irmãos moravianos e John Wesley. John Wesley foi influenciado pelo movimento dos moravianos. Agora já está chegando um pouquinho nós, quando nós entendemos que John Wesley surge com a igreja metodista, wesleyana e assim de uma maneira geral. Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Mas John Wesley foi influenciado por esse movimento moraviano. Muito importante a gente lembrar disso. A influência do avivamento moraviano na vida de John Wesley. Então, o movimento moraviano chegou a John Wesley, que nós já conhecemos, bem mais perto de nós aqui. Então, seguindo. Tópico 3. Agora vamos ver o que nós podemos aprender de tudo isso. O que nós podemos aprender? O que chegou no Brasil de influência desse movimento? Já vimos quem foi o teólogo principal, o Spener, quem foi o pregador e líder desse movimento, o Zinzendorf, e como expandiu na Europa e chegou aos Estados Unidos. E no ponto 3, nossas raízes teológicas. De onde viemos, da onde a Assembleia de Deus que nós frequentamos veio, que veio de lá, que nós herdamos e praticamos hoje no nosso dia a dia. Assim, a identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com os movimentos de renovação e avivamento. Gente, nós somos frutos de renovação e avivamento, principalmente do pietismo. Então, nós somos frutos do trabalho deles, do puritanismo também, que nós estudamos domingo passado. Entre esses movimentos, temos o pietismo, que gerou e chegou até nós, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. Então, a reforma que Martinho Lutero implantou, importantíssimo. E o pietismo, que trouxe um avivamento dentro dessa reforma, uma reforma dentro da reforma, foi um dos movimentos mais importantes dentro da igreja cristã. Muito importante nós estarmos estudando este assunto. O pentecostalismo, que é a nossa igreja, o movimento pentecostal e todas as denominações que seguem o pentecostalismo. Por que pentecostalismo? Porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então as igrejas pentecostais vivem o pentecostalismo. O pentecostalismo nos Estados Unidos foi influenciado pelo pietismo. Olha aí, já atravessou o Oceano Atlântico, já chegou nos Estados Unidos este avivamento, que surgiu lá na Alemanha, na Europa.
o pentecostalismo norte-americano, no fundo, articularam o foco central do pensamento pietista. Então, o pentecostalismo surgiu do pietismo, a esse movimento pentecostal, essa visão de trazer à tona a vida do pentecostalismo. O pietismo evita um cristianismo meramente cognitivo. Cognitivo no sinal de conhecimento. A pessoa só ter um cristianismo na mente, não na alma, no espírito, à vontade. Então o pietismo evita esse cristianismo, essa formalidade, só conhecimento. Embora não despreze o conhecimento. Olha aí, ele não desprezava o conhecimento, estudavam a palavra de Deus. Já vimos que a Bíblia fez muita parte do movimento pietismo, tá bom? Do pietismo escandinavo, a Assembleia de Deus herdou, inclusive, o fervor litúrgico. Então, a Assembleia de Deus herdou esse fervor litúrgico, a maneira de adorar a Deus avivada. Isso que tem na Assembleia de Deus veio do pietismo, adorar a Deus com hinos avivados, com hinos convincentes, com hinos apoiados na palavra do Senhor. Então, aí vem a nossa querida Assembleia de Deus, gerado lá desse movimento do pietismo que chegou até nós. Até a maneira de nós cantarmos, de pregarmos, de sermos, nós temos herança no pietismo, um avivamento que surgiu muito importante. Então, e o movimento? O movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de Gunnar Wingre e Daniel Berg, dois jovens que tiveram uma visão de que deveria trabalhar na obra do Senhor, e agora nós vamos contar um pouquinho da história deles, ou seja, a nossa história. Como o pietismo influenciou para que esses jovens viessem ao Brasil trazer a mensagem. E hoje nós vamos resumir bem assim, bem sucinto, para que nós possamos meditar. Então, nós precisamos do avivamento que houve ali, tá? Assim, 3.1, a influência pietista no avivamento norte-americano. Então, o pietismo saiu lá da Europa, já influenciou lá nos Estados Unidos. Dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, atravessam o oceano e vai vivenciar o avivamento lá nos Estados Unidos. São avivados e Deus fala com ele de um lugar chamado Brasil, Pará, e eles vêm para aqui, frutos do avivamento. Assim, descortinando a história, vamos voltar um pouquinho mais, podemos ver que entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Estados Unidos foram avivados por causa do pietismo, e a maneira tal que chegou até muitos outros países, inclusive o Brasil. Assim, ter piedade não significa apenas ter dó ou compaixão. Já falamos isso várias vezes nesta aula. Não é apenas ter compaixão, mas principalmente é ter um coração dócil a Deus, escutar a palavra e cultivar a oração. Palavra e oração. Agora, ser uma pessoa que siga o pietismo não quer dizer que ele não tenha piedade do próximo, que a pessoa avivada que ler a palavra do Senhor, automaticamente ele tem um desejo de ajudar o próximo, principalmente pregando o evangelho. Mas o pietismo, no sentido original, quer dizer uma vida piedosa diante do Senhor. Assim, o movimento pietista pregava que o homem interior deveria ser, três coisas importantes: edificado, ele tinha que ser edificado, regenerado, nascido de novo, equilibrado, não, tem que ser um pietismo equilibrado, de acordo com a palavra do Senhor, para assim tornar-se um agente de mudança. Que interessante, ele queria formar uma pessoa missionário, mas essa pessoa precisava ser nascido de novo, precisava ter uma formação, ser edificado e também ser equilibrado, não sair com movimentos que não fossem dentro dos padrões bíblicos. Para quê? Para ele ser um agente de mudança, ser um missionário e levar o evangelho a toda criatura. Não vejo muita dificuldade nesse sentido. Então, pós-reforma, o puritanismo, estudamos domingo passado, buscando a pureza da palavra de Deus. O pietismo, buscando uma vida devota ao Senhor, levando o evangelho a toda criatura. Assim, 3.2, a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. Agora nós vamos ver, saiu da Europa o avivamento, Estados Unidos avivado, e lá esse avivamento chegou ao Brasil. Nós somos fruto de avivamento. Então, a história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos. Sem dúvida, os nossos missionários passaram por lá.
onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wing e Daniel Berg. Eles estavam lá e dali eles foram avivados, renovados, e Gunnar Wing já dirigia uma igreja lá, o Daniel Berg chegou lá, nós vamos ver um pouquinho da história deles, e esse avivamento chegou até ao Brasil. Além deles, também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e as diversas obras literárias, doutrinárias aqui publicadas. Então, muita literatura, muito livro que foram lidos e até hoje são literaturas de influência de escritores americanos. E nós sabemos disso até no dia a dia, nós consultamos a nossa biblioteca, nós vamos ver que tem muitos autores americanos. Influenciou não só na pregação, mas também com a literatura, porque o povo lia e quem ama a palavra do Senhor, quem é avivado, ama e lê bons livros. Então, Daniel Berg está lá na Suécia, na Europa, bem lá em cima. Avivamento está acontecendo aqui. O avivamento está acontecendo aqui. Eles vêm para os Estados Unidos, da Suécia para os Estados Unidos e daí para o Brasil. Gunnar Wing e Daniel Berg nasceram em uma época difícil na história da Suécia. Em 1867, 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimentos e de empregos. A maioria migrou para o meio oeste dos Estados Unidos. Então, devido àquela dificuldade na Suécia, eles vieram para os Estados Unidos e, com isso, tiveram a possibilidade de presenciar e viver o pietismo, o avivamento que estava acontecendo ali, tá? Seguindo assim, então, os dois missionários, tá? Eles se encontraram em Chicago, os dois descobriram que tinha uma chamada missionária. Wingre já pastoreava uma igreja e Daniel chegou e eles se conheceram e começaram a entender que Deus tinha um plano com os dois e começaram a orar. Então, eles foram falar com o Udin e ele teve uma revelação que eles iam fazer uma missão no lugar chamado Pará. Aí, eles vão para a biblioteca, olha no mapa e descobre que Pará fazia parte do norte do Brasil. E assim, eles entenderam que Deus se estava movimentando, que eles viessem para o Brasil. Estavam avivados, estavam na palavra do Senhor e estavam com a visão missionária de vir para um lugar chamado Pará, Brasil. E assim o evangelho chegou até nós. Deus então revelou-lhes, quando estava orando naquela ocasião, que deveriam sair da Nova York com destino ao Pará em 5 de novembro de 1910. Nós estamos bem pertinho da nossa história aí. E eles, com aquele avivamento e com aquela visão do pietismo, eles vieram fazer missões no Brasil. Assim, pregaram o navio Clemente e viajaram dos Estados Unidos, Nova York, para o Brasil. Até o dinheiro da passagem foi uma providência divina que eles não tinham, mas vieram pregar o evangelho dentro do navio, já houve conversão dentro do navio e implantaram as Assembleias de Deus no Brasil. Assim, Gunnar Wing e Daniel Berg, assim, bandeira da Suécia, bandeira do Brasil e o navio Clemente ao fundo, mostrando o que aconteceu para que a palavra de Deus fosse pregada aqui em nosso lugar. Podemos ver a história, Gunnar Wing e família, Daniel Berg e família, tudo, a família servindo ao Senhor, dedicando a Deus. Talvez no início do século XX, bem mais perto da nossa história, talvez no início do século XX a maior influência tenha sido o pietismo. Olha que o pietismo continuou influenciando o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil. Escandinavo que dava forte ênfase à vida espiritual. Não é isso que nós zelamos hoje pela vida espiritual? As origens pietistas da Assembleia de Deus no Brasil houve ainda outras heranças escandinavas. Houve outras influências também. E quais influências foram essas? A forte ênfase na observação de usos e costumes, principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX. Então, a igreja teve influência do pietismo. A prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor, também nós herdamos deles. E está na Bíblia, que nós devemos saudar com a paz do Senhor, e Deus assim é glorificado nas nossas vidas. Então, a Assembleia de Deus no Brasil chegou. Nós cantamos continuamente na história do Brasil, a Assembleia de Deus no Brasil chegou. Como chegou ao Brasil? 2 jovens na Suécia
vêm para os Estados Unidos por causa da dificuldade que estavam passando lá, foram avivados nos Estados Unidos e depois, como missionários, vieram para o Brasil, chamados por Deus, dependentes de Deus. E aqui o evangelho expandiu pelo nosso país. As Assembleias de Deus expandiram aqui no Brasil. Então, qual foi a primeira igreja construída aqui no Brasil? Primeiro templo da Assembleia de Deus inaugurado em 1914. Já estava agora instalada a Assembleia de Deus no Brasil, porque alguém teve esta visão. Então, com base na palavra do Senhor, vivendo uma chama pentecostal, colhendo frutos. A colheita depende de estar na palavra e no avivamento. E o pietismo tinha isso e vivia isso, e nós herdamos isso. Amém? Seguimos então. 3.3. As marcas pietistas nas Assembleias de Deus. Nós temos herança deles. O que nós herdamos deles, além do que já foi falado? É possível identificar várias características presentes nas raízes das Assembleias de Deus no Brasil. Então, nós temos raízes que nós aprendemos com eles. Primeiro, a importância da experiência cristã. Não é simplesmente mudar de igreja e entrar na igreja evangélica. É preciso haver uma conversão genuína, pura, um aceitamento de que Jesus é o nosso Salvador. Segundo, participação dos leigos na edificação da vida cristã. Então, a liderança da igreja não são só aqueles consagrados ou indicados para determinados cargos. Todos nós, os leigos, somos responsáveis pela expansão da igreja, pela orientação, pela obra missionária. A ênfase na atitude com referência ao mundo. Opa, o mundo tem uma sequência, a igreja tem outra. O mundo tem uma direção, a igreja tem outra. Então nós herdamos isso do pietismo. O grande interesse pela leitura da Bíblia. Que bênção, né? E nós herdamos. Aí está aí na escola bíblica dominical, porque nós herdamos o interesse pela palavra de Deus, que está impressa à nossa disposição. A ênfase na transformação espiritual. Sempre podemos buscar um pouquinho mais. E 6, o forte impulso missionário. Que bênção, né? Quantas vezes nós ouvimos dizer que o Brasil vai enviar muitos missionários, e essa visão nós temos. Se não podemos ir, podemos contribuir. Se não podemos ir, podemos orar, mas podemos fazer alguma coisa em favor da obra missionária. A Assembleia de Deus herdou do pietismo. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica pentecostal que prima pela ortodoxia doutrinária. Ortodoxo, a correta. A palavra orto, o prefixo quer dizer correto. Uma doutrina correta. Tendo a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Não precisa de acréscimo. Os livros que se existem são para nos explicar o que está na Bíblia. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé. Acha-se comprometido com a evangelização do Brasil e no mundo. Que bom, missões está no nosso coração. Brasil, mundo, África, estão aí aguardando o nosso despertamento. Assim, parece que é simples esse pensamento. A sua luta silenciosa faz barulho no céu. É individual. A sua luta silenciosa, a sua oração silenciosa faz barulho no céu. Foi isso que surgiram os avivamentos, foi isso que surgiu a igreja onde nós estamos felizes na presença do Senhor. Assim, é preciso aproveitar a reflexão sobre este movimento na história da igreja. Podemos aprender alguma coisa, será que não? Podemos. Para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ansiando mais do Senhor e do seu amor e da sua graça. Como expressa o hino, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder. Então, que essa chama do pietismo continue em nossas vidas, dentro das Assembleias de Deus, buscando que eu quero mais e mais de Cristo. Assim, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista no Salmo 42. Isto é um estilo do pietismo, é um estilo da Assembleia de Deus, uma busca constante pelo Senhor. E o salmista vai dizer mais o versículo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face do Senhor? Então, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Já estava lá escrito pelo salmista 1000 anos antes de Cristo. Mas isso, no pietismo, na Assembleia de Deus, nós estamos buscando esta renovação, esse anseio pelas coisas de Deus. Então, concluindo, estudamos no tópico 1, o surgimento do pietismo. Onde nasceu este movimento tão importante que faz parte da nossa história? O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Queriam reformar mais ainda.
enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Experiência individual, não é toda a igreja. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. No tópico 2, nós estudamos a convocação para uma segunda reforma. Então, não estavam satisfeitos com a reforma. Foi muito bom ter reformado, mas precisava de um avivamento. E o que aprendemos? O movimento pietista avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, inclusive Brasil, inclusive nós aqui. Tópico 3, nós estudamos as nossas raízes, vieram de lá, as nossas raízes teológicas, os nossos ensinos vieram de lá, a nossa maneira de viver. Aprendemos que a identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu dos movimentos de renovação e avivamento. Por que devemos buscar renovação e avivamento? Porque gera missões, gera expansão do reino de Deus. Então, podemos fazer uma breve conclusão final, que o estudo desta lição contribua para uma sincera e necessária reflexão sobre a vivência cristã, vida cristã. Isso o pietismo pregou. Que o Espírito Santo continue a aquecer o coração de cada membro do corpo de Cristo e, como diz em 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, que essa chama continua para a nossa vida de santidade e para levar o Evangelho até os confins da terra. Assim, não extingais o Espírito. Só para lembrar que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, logo no início da Bíblia, nós já temos o Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como que abraçando a terra. Isso, Gênesis 1 e 2, logo no inicinho. E Apocalipse 22, terminando a Bíblia. O Espírito Santo está lá de novo. O Espírito e a esposa disse, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo em toda a história bíblica e na história da igreja. Nós somos dependentes dessa chama viva para nós fazermos a obra do Senhor. Assim, os efeitos da plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Como ver a diferença da unção na vida da pessoa? Muito importante. O padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Avivados, mas de acordo com as Escrituras. Não temos dúvida disso. Aí nós podemos concluir agora com esse versículo muito bonito. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Jesus falou para nós. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.